Muito boa noite, a paz do Senhor, meus irmãos, amém? Amém. Graça e paz, amém? É muito bom poder estar com vocês aqui nessa noite. E antes de nós iniciarmos, quantos que estão aqui cheios de expectativas pelo que o Senhor ainda tem para falar nessa noite? Diga amém! Amém. Então levante sua mão o mais alto que você puder e vamos consagrar ao Senhor esse tempo, este momento. Estenda suas mãos na minha direção e peça ao Senhor, fala comigo nessa noite, Senhor. Manifesta a tua glória e manifesta o teu poder. Libera a palavra, libera a graça, libera a expectativa que você tem no seu coração, libera a tua sede. Pai, em nome de Jesus Cristo, nessa noite, na autoridade que é no teu nome, Jesus, é que nós estamos aqui nessa noite. E eu sou muito grato, eu sou tão feliz e grato, Senhor, por estar aqui na tua casa, nessa casa de oração, onde nós podemos falar da tua palavra com liberdade. Então, Espírito Santo, manifesta a tua glória, manifesta o teu poder, fala com liberdade entre nós e libera, Senhor, a graça que vai transformar a tua igreja de uma unidade comum em uma unidade incomum, de um povo faminto para um povo cheio da tua glória, de um povo passivo para uma igreja que as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Em nome de Jesus Cristo, nessa noite, Espírito Santo, ativa aquilo que já está disponível dentro de nós. Em nome de Jesus Cristo, nós liberamos o céu. Espírito Santo, o Senhor tem toda a liberdade para atuar nessa noite. Então começa, Senhor, tira tudo aquilo que impede a tua obra e manifesta o céu aqui neste lugar, em nome de Jesus, amém e amém. Aplauda o Senhor bem forte nessa noite. Pode sentar. Quero agradecer aqui ao bispo, a toda a igreja, aos adolescentes, a Alessandra que me convidou para estar aqui nessa noite. Sou muito grato, sou grato a Deus por estar aqui com a minha esposa Flávia e o André também, meu filho. Somos ali da comunidade Inicia em Paulínia. Trago também aqui o carinho, o abraço do meu pastor Paulo. E nessa noite nós temos um tema incrível. Que tema maravilhoso, né, igreja? Sim ou não? Esse tema você o conhece. Tem uma metáfora que eu uso muito, que diz o seguinte: imagina que uma pessoa chega na porta da sua casa, e essa pessoa pede para você R$100 emprestado, que amanhã ela te devolve. Só que você nunca viu essa pessoa, e ela aparece lá, e ela pede esse valor, R$100. Você emprestaria? Sim ou não? Você nunca o conheceu, não sabe quem é, de onde é. Amanhã eu te entrego, amanhã eu te devolvo. Você emprestaria, sim ou não? Agora, se o bispo aparecesse lá na sua porta e falou: meu irmão, estou precisando de R$100, você pode me emprestar? Quem é que emprestaria? Por que você emprestaria? Porque você o conhece. Nós não temos confiança em quem nós não conhecemos. Você não confia em quem você não conhece. Agora, da mesma forma, vamos pensar do sentido oposto. Quantos aqui já ouviram falar do presidente Jair Bolsonaro? Quantos aqui já ouviram falar? Ok. Quantos aqui conhecem, aí pelo menos pela televisão, Jair Bolsonaro? Ok. Se você chegar lá no Palácio do Planalto, pelo fato de você conhecer ele, e você falar assim: eu quero entrar porque eu conheço o Bolsonaro, os seguranças vão deixar você entrar lá no Palácio do Planalto, sim ou não? Agora, se ele te conhecer, na hora que você falar assim: olha, estou aqui, quero falar com o Bolsonaro, olha, ele já deixou avisado que você ia chegar aqui, pode entrar, não é verdade? O fato de você conhecer o Bolsonaro não abre as portas do Palácio do Planalto, mas o fato dele conhecer você, as portas já estariam abertas. Então existe uma condição aqui: se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vocês, tudo que você pedir já é seu. As portas se abrem simplesmente porque Ele sabe quem você é. As portas se abrem, e é algo tão sobrenatural, que essa questão de não conhecermos Deus. Abre comigo a sua Bíblia, o seu aplicativo aí da Bíblia, em Efésios capítulo 3, versículo 10. Efésios capítulo 3, versículo 10. Quando eu li esse versículo,
fez todo sentido o porquê o inimigo não quer de forma alguma que nós conheçamos a Deus. Existe uma manipulação absurda querendo que você permaneça na passividade, porque se você não conhecer Deus, se você não entender quem é Deus, você nunca vai entender quem é você. Agora, olha Efésios capítulo 3, versículo 10, olha o que diz: a intenção da graça é que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. A intenção da graça, repita comigo, a intenção da graça. Diga mais uma vez, a intenção da graça é que por meio da igreja, os poderes espirituais que aprisionam o ser humano sejam abalados. Os discípulos foram até Jesus, quando eles voltaram da primeira comissão, quando os 70 discípulos, 72 saíram para ministrar a palavra. Quando eles voltaram, eles falaram assim: Senhor, até os demônios se sujeitam a nós. Jesus falou assim: é verdade, porque enquanto vocês iam, eu via Satanás caindo do céu. Quando a igreja entende a função de ser igreja, ela deixa de ser um pedinte, para ser aquele que libera, e aquele que rompe cadeias. Enquanto os discípulos iam, porque até então, o que as pessoas faziam dentro da igreja? Elas iam para a igreja, sentavam, ouviam, carentes, vazias, sem entendimento, sem conhecimento, sem domínio, sem autoridade, sem poder. Eles saíam da igreja da mesma forma, assim como muitas pessoas saem de um culto no domingo à noite, e elas saem daqui, e elas continuam se vendo como vítimas, e elas não enxergam oportunidades, elas não enxergam a maneira como elas podem quebrar as cadeias e as prisões. E eu estou aqui nessa noite para te dizer que hoje foi o último dia que você entrou nesse lugar como vítima. O seu lugar, o lugar da igreja, não é passivo. A igreja nunca foi chamada para ficar de mãos cruzadas, ou ficar à beira do caminho esperando que Jesus passe. Lembre-se, quando Jesus chamou os discípulos, Ele disse: venham, me sigam, eu farei com que vocês sejam pescadores de homens. Eu farei com que vocês se tornem aqueles que realmente vão chamar o céu para a terra, aqueles que vão colapsar a realidade comum por uma realidade incomum. Porque quando a igreja entra, nós temos que entender, quando a fé se manifesta por meio da igreja, quando o conhecimento entra dentro de você, a incredulidade sai. Quando a fé entra, o medo sai. Quando a cura entra, a doença sai. Quando a bênção entra, a maldição sai. Quando a felicidade entra, a tristeza sai. Quando o propósito entra, a depressão sai. Quando a esperança entra, a ansiedade sai. Porque o que entra dentro de você vai determinar o que vai sair de dentro de você. E talvez até hoje você teve uma imagem, porque muitos dos nossos sermões, e eu já preguei muito assim, é que Jesus está passando aqui e Ele vai resolver o seu problema. Mas não é sobre isso que eu estou falando aqui. O mundo está com um problema, e somos nós que vamos passar pelo mundo para resolver esse problema. Chegou a hora de nós sairmos do caminho para sermos um caminho. Quando vocês estão entendendo? Chegou a hora de nós sairmos do caminho para sermos um caminho. Chegou a hora de nós sairmos da passividade para sermos uma igreja ativa, que libera destino, que cria caminho, que libera famílias, que transforma. A nossa escola, vocês adolescentes, jovens, você igreja, faculdade, empresa, família, todo mundo está vivendo um problema, um caos geral.
E quem é a solução para tudo isso? Bata no peito e fala assim: nós. É a igreja. A igreja não foi chamada para que vinha ouvir um sermão bonito e falasse: legal, gostei do que o pastor pregou. Não, a igreja é para chegar aqui depois que o bispo ministrou a palavra, você sair daqui entendendo que agora você é um pastor da cidade de Limeira. E quando você sair daqui, você vai pastorear o seu pai, pastorear sua mãe, pastorear seus irmãos, seus filhos, pastorear os seus amigos de trabalho, o seu patrão, vai pastorear os seus liderados. Você vai começar a pastorear essa cidade, e essa cidade não vai ter lugar para caber tantos filhos de Deus que vão se reunir. Porque a Bíblia fala que a humanidade aguarda ansiosamente que se manifestem os filhos de Deus. Agora, como é que os filhos de Deus vão se manifestar? Se eles estão em crise, se eles estão com medo, se o diabo prendeu a mente deles. Olhe bem para mim aqui agora. Eu quero ensinar uma coisa para vocês muito importante. Tudo que existe no mundo nos dias de hoje está ligado à experiência sensorial. E o que é isso, Eliseu? Experiência sensorial. Nós temos algumas necessidades. Nós temos necessidade de comer, fome. Nós temos necessidade de beber, sede. Nós temos necessidades de sono. Nós temos necessidade de prazeres, sejam eles de que ordem for. O nosso corpo sente necessidade por prazer. E muitas vezes nós estamos sendo dominados pelo que comemos, pelo que bebemos. Nós estamos sendo dominados pelos prazeres do que os nossos olhos veem, do que eles podem tocar, do que nós podemos tocar, do que nós podemos sentir com o nosso corpo, do que as redes sociais nos fazem acreditar que nós precisamos, gerando urgência de necessidade. Olhe para mim, todos aqui parece que estão, de uma maneira geral, não é aqui só, no Brasil e no mundo, quando você acessa as redes sociais ou qualquer comercial de televisão, está sendo gerada uma necessidade de urgência muito grande, por uma necessidade que nós nem sabemos por que nós temos aquela necessidade. São os prazeres momentâneos. E esses prazeres momentâneos, eles fazem com que a gente se esqueça do que está acontecendo lá de fora. E principalmente, se esqueça do que está acontecendo do lado de dentro. Quando você entra num restaurante muito chique, esse restaurante, ele se liga muito, ele se preocupa muito com a experiência que você vai viver ali dentro. Sim ou não? E quando você vive uma experiência incrível dentro do restaurante, eles pedem o que eles quiserem, e você paga. O que eu estou querendo dizer com isso? Nós estamos vivendo como escravos das experiências sensoriais, do que nós podemos provar, beber, do que nós podemos ter prazer. Nós queremos fugir daquilo que nos causa medo, porque o medo é uma necessidade. Só que existem algumas pessoas que falam: não, eu posso tirar o seu medo. É só você se distrair. Se distraia. E hoje o inimigo, por que ele não quer que você o conheça? Por que ele não quer que você o conheça? E o que ele faz para você não o conhecer? Ele cria situações que geram uma necessidade de coisas superficiais, para você nunca ser profundo em nada. Então, relacionamentos superficiais, redes sociais. Relacionamentos superficiais, onde não existe mais agora o certo. Agora tudo é relativo. Você pode fazer tudo, você pode ser quem você quiser. Afinal, você tem um corpo, e o seu corpo dita as suas regras. O meu corpo, minhas regras. E o que acontece? As pessoas agora são escravas do seu corpo, e elas dizem que o corpo dela está ditando a regra dela. Então, você vive por conta do que você come, do que você bebe, do que você sente prazer. Você vive por conta daquilo que tira o seu medo, da distração. E aí o que acontece? Você se torna um escravo de distrações. Por quê? Você está sempre vivendo de fora para dentro, mas na alma existe um vazio do tamanho de Deus. Por isso que nós vemos tantas pessoas com
tantas experiências, viajaram para tantos lugares, tiveram, não estou falando aqui que você não possa ter experiências sensoriais, você pode ter, mas desde que você entenda que o mais importante não é o que acontece do lado de fora, mas é o que acontece do lado de dentro. Uma vez chegaram para Jesus e falaram: Senhor, aquela mulher samaritana chegou: Senhor, onde nós devemos adorar a Deus? É aqui em Gerizim ou é em Jerusalém? Me diga o destino, onde é que eu posso adorar? Porque eles pensavam que a experiência era sensorial. Você ia lá, levava o cordeirinho, e aquele cordeirinho era uma expressão de adoração. E Jesus estava dizendo o seguinte: olha aqui, eu vou te ensinar uma coisa, não vai ser nem aqui e nem em Jerusalém, porque os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em... Então a adoração, ela não é sensorial, embora possa ter. Existem igrejas hoje, quando você entra, existe uma essência, que você sente aquele perfume gostoso. Assim, quando a gente vai naquele shopping que é cheiroso, não é? Não tem shopping que é cheirosinho, não é? A igreja Agnus pode ter isso, gente? Pode sim ou não? Sim, pode. Mas se o que for gerado dentro da igreja for aquilo que os adolescentes, que os teens aqui fizeram, aquela experiência dentro, quando sai, acabou. A experiência fica sensorial. Nossa, que igreja cheirosa. Quando eu sinto esse perfume, eu lembro da igreja. Tenho vontade de ir para a igreja. Mas nunca libera a ativação de nós sermos igreja. E com isso, eu vou dizer um segredo aqui para vocês. A igreja se movimenta todo domingo pela manhã ou domingo à noite, em alguns dias à noite também durante a semana, e ela vai até um prédio. Só que depois que nós saímos daqui, gente, nós não estamos influenciando ninguém. Porque o que é influência? Fala para a pessoa que está do seu lado assim: você sabe o que é influência? Fala para ela assim, bem no ouvido dela, fala assim: influência é mudar comportamento. A igreja, ela está sendo esse veículo de mudança de mentalidade, porque influência de mudar comportamento é uma coisa superficial. Eu não estou falando para você simplesmente ajudar as pessoas a mudar comportamento, porque eu posso aqui treinar um cachorro e ele começar a andar com duas patas, ok? E o cachorro vai começar a andar com duas patas. Só que ele é bípede ou quadrúpede? Vai chegar um momento que ele vai cansar e a verdadeira natureza dele vai se revelar. Eu não estou falando sobre mudança de comportamento. O apóstolo Paulo fala o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos meus, pelas misericórdias que há em Cristo Jesus, que apresentem o seu corpo como sacrifício santo, vivo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto? Quando eu sacrifico as experiências sensoriais para viver uma experiência espiritual, aí o céu se manifesta na terra. Existe algo muito superior, que a pornografia não vai te dar. Existe algo superior, que a fama não vai te dar. Existe algo muito superior, que um bom salário, ou um bom ganho financeiro, não vai te dar. E não significa que você não possa ter isso. Você pode ter tudo isso, desde que você tenha a responsabilidade, que você saiba esperar o tempo certo, e desde que você tenha a mente certa, a mente transformada, porque uma mente transformada pode ter tudo isso, mas essas coisas não vão ter você. O grande detalhe é que você pode ter todas as coisas, desde que todas as coisas não tenham você. Amém? Amém? Porque muito tempo se fez apologia de que você tinha que ser pobre para Deus chamar. Eu não estou falando sobre isso. Você pode ser muito rico e abençoar a obra missionária que a igreja Agnus está fazendo. E Deus quer que nós prosperemos em tudo. Vocês que são teens, que estão começando agora, alguns anos atrás eu estava aí, e muitos de vocês também estavam. E esse é um tempo em que vocês estão formando a mentalidade de vocês.
E o que pode estar sendo programado na sua mentalidade é que o seu destino será como o do seu pai, como o da sua mãe. É que o seu destino será como o da sua família. E eu venho aqui como boca de Deus para dizer para você que não. Isso tudo está mudando hoje. Você não vai ter o mesmo destino. Você vai ser a porta de salvação para a sua família, o ponto de mudança, a chave que vai abrir aquela porta que a sua família nunca conseguiu abrir. Mas eu sou tão pequenininho, mas eu não sei falar, eu não sei pregar, eu não sei administrar, eu sou tão pobre, eu sou o menor. Todas as pessoas que Deus chamou na Bíblia, todos eles se viam assim, pequenos, insignificantes. Hoje, antes de sair de casa, eu estava conversando com minha esposa. Pensa numa mulher que tem conteúdo, gente. Convidem ela aí, para vir ministrar aqui, gente. E quando nós estávamos ali em casa conversando, ela me falou de um versículo que eu quero ler aqui para vocês. Está em Abacuque, capítulo 2, versículo 14, que diz assim: mas a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Mas a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Como? Nós estamos esperando, deixa eu te falar uma coisa, nós estamos esperando que Jesus volte, nós estamos esperando que Ele volte para as coisas mudarem na nossa vida. Só que Ele falou assim, olha, vou falar bem baixinho: eis que vos dou o poder. Ele falou assim, ó, se eu não for, o Espírito Santo não virá. E quando Ele vier, Ele vos ensinará em tudo. Então nós só temos que entender a dinâmica. Como que a terra se encherá da glória de Deus? Deixa eu te falar. Você conhecendo Deus, você apresenta Deus para a sua família. A sua família conhece Deus, apresenta para os seus vizinhos. Os seus vizinhos conhecem Deus, apresenta para os outros vizinhos. O seu bairro conhece Deus, ele apresenta para a cidade. A cidade conhece Deus, apresenta para o estado. O estado conhece Deus, apresenta para o Brasil. O Brasil conhece Deus, apresenta para o mundo. O mundo conhece Deus, toda a terra está cheia da sua glória. Isso aqui, gente, é um princípio de escala. É um princípio de escala que a igreja tem que entender. Nós temos que ser os agentes de milagre que Deus está liberando nesses últimos dias, nesses últimos tempos. Enquanto muitas pessoas estão falando assim, olha, eu estou esperando o momento em que Jesus vai vir arrebatar a sua igreja. Jesus, ele está esperando o momento em que a igreja vai despertar para ser a igreja aqui no mundo, não para esperar ele voltar, mas para ser a imagem visível do Deus invisível. Enquanto você está esperando Jesus voltar, eu tenho fé que Jesus volta. Vidas estão sedentas, carentes, esperando que se manifestem, que se revelem os filhos de Deus. E se nós não nos revelarmos Deus, o apóstolo Paulo diz, como pois me invocarão aqueles que jamais acreditaram? Como acreditarão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Formosos são os pés daqueles que anunciam as boas obras. Então, quando é que toda a terra conhecerá e será cheia da glória de Deus? Quando a igreja realmente começar a ser igreja. Amém? Porque se você não conhece o Deus que você serve, você vai ficar passivo. Vocês lembram quem era o apóstolo Paulo? Ele era Saulo, ele era um perseguidor. Quando ele teve um encontro com Jesus, quando ele foi cheio do Espírito Santo, ele deixou de ser um perseguidor. No momento em que você tem uma experiência espiritual, cara, é impossível você voltar atrás, porque nada do que você possa viver aqui no mundo vai se comparar com a glória que Deus vai manifestar na sua vida. Nada, absolutamente nada.
E o que é glória? Glória é o peso total de alguma coisa. Se você pega uma semente de abacate, dentro de um abacate, quantas sementes tem, gente? Você consegue contar quantas sementes tem dentro de um abacate, mas você não consegue contar quantas árvores tem dentro de uma semente. Se você pegar uma semente de abacate e plantar essa semente, vai nascer um grande abacateiro. Ele vai ter um grande tronco, com galhos, com folhas, com frutos, que dentro dele vai ter o quê? Semente. Aí você pega essas sementes, planta de novo, segunda geração. Essas sementes vão produzir árvores, árvores que vão ter galhos, folhas, frutos, com... Você pega a terceira geração, a segunda e a primeira, planta de novo. Quanto que você vai ter de abacate aí? Já lá para a terceira geração. Dá para contar? Se torna incontável. Imagina o que acontece quando a igreja começar a semear. Imagina quando você for a semente, porque o evangelho só é pregado, gente, não é pela fala, mas é pelo que nós estamos gerando de fruto. Pelos frutos você conhece a árvore. Não adianta você falar se você não vive. E se você não vive, ninguém está percebendo. E se ninguém percebe, Deus existe? Se tudo que existe tem um propósito, quem criou e determinou a finalidade para tudo que existe? Deus existe de fato? Em Romanos capítulo 1, versículo 19 diz assim: o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre vocês, porque Deus já manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus e seu eterno poder, e sua natureza divina, têm sido visto claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis diante de Deus. Deus está dizendo o seguinte: tudo o que você vê no mundo tem propósito, sim ou não? Sim ou não? Os seus olhos veem, seus ouvidos ouvem, sua boca prova, come, seus dentes mastigam, trituram, seu esôfago absorve o alimento, sua laringe, ela absorve o ar entra nos pulmões, o alimento vai para o estômago. Todo o alimento útil, ele é convertido em energia, e o que não é convertido em energia vai para o intestino e vai para fora. Os seus pés se locomovem, seus braços se movem, suas mãos tocam, seu cérebro organiza os pensamentos. Tudo que existe tem um propósito. Seu tênis calça o seu pé, sua Bíblia faz com que você possa ter compreensão, a cadeira suporta o seu peso. Tudo que existe tem um propósito. Agora, quem determinou que tudo que existe deveria ter um determinado propósito? Deus não precisa provar que Ele existe, sabe por quê? Porque Deus não tem crise de identidade. E eu queria dizer isso logo que eu fiz a abertura aqui, que se Jesus Cristo quisesse realmente que nós conhecêssemos Deus por meio de algo sensorial, sabe o que Ele teria feito? Ele teria criado facilmente como deveria ser o culto. Jesus ensinou como tem que ser o culto, sim ou não, gente? Está escrito na Bíblia como tem que ser o culto? Jesus escreveu um livro de Jesus? Jesus escreveu um livro, uma carta, alguma coisa que seja? Sim ou não, gente? Não. Por que Jesus não se preocupou em escrever livros e deixar como teria que ser o ritual do culto, como teria que ser a nossa vida? Por que Jesus não teve esse zelo, como nós poderíamos chamar, de escrever e falar como deveria ser a nossa vida? Sabe por quê? Porque Ele não quer que essas coisas sejam escritas. Ele quer que você tenha espírito de sabedoria e revelação. É pela intimidade, por andar com Deus, por ter sede de Deus e querer conhecer Deus, é que Ele desperta o que vai acontecer com você. E Ele vai falar: levanta 3 horas da madrugada para orar. Peraí, mas o bispo não pediu isso. Por que eu estou sentindo esse desejo?
Olha, separa 10 mil reais para você doar para a campanha, para os missionários. Peraí, mas o bispo não pediu isso, ele nem falou de valor. Por que eu estou sentindo isso? É o Espírito Santo começando a dirigir você, guiar você. Tem até uma coisa que eu quero falar aqui hoje, que eu acho que é interessante, porque muitas pessoas aqui, quantos aqui já viram horóscopo? Horóscopo, pode levantar a mão. Eu já vi, pode levantar a mão, pode levantar, isso. Vocês já viram que o horóscopo dá certo? Vocês vão falar assim, nossa, mas vocês já viram? Ah, você nasceu, você é de Sagitário, eu não conheço, tá, gente? Eu não sei isso aí. Mas vocês já viram como dá certo? Sim ou não, igreja? Sim. Você fala, nossa, mas a pessoa nasceu no mês de outubro, ela é isso, é assim. A pessoa nasceu no mês de abril, ela é isso, não sei o quê. Porque as pessoas sem Deus se tornam previsíveis. Eu vou dizer mais uma vez, as pessoas sem Deus se tornam previsíveis. Elas têm as mesmas características por ter o mesmo nome, elas têm a mesma característica por ter nascido no mesmo mês. Agora a Bíblia fala assim, olha, aquele que é guiado pelo Espírito Santo, ele é como o vento. Você ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é guiado pelo Espírito, ele é imprevisível. Jesus, ele fala para os discípulos, vai para o outro lado. Imprevisível. Os discípulos, peraí, como que Jesus vai vir? Daqui a pouco vem um fantasma andando por sobre as águas. Ele é imprevisível, ele não mostra a direção, ele não sabe por qual o diabo não tem como segurar Jesus, o diabo não tem como segurar aquele que é guiado pelo Espírito, porque ele é imprevisível. Ele está indo por esse caminho aqui, por essa rodovia aqui, o Espírito Santo fala, dá ré, faz o retorno e vai pelo outro caminho. O diabo está ali fazendo uma encruzilhada para tentar te dominar, mas o Espírito Santo já falou, vai pelo outro caminho. Você fala, aí o diabo não tem como te pegar, bandido não tem como te pegar, o inferno não tem como se mover na sua direção, porque você é guiado pelo Espírito. Aí a pessoa fala, qual que é o... A pessoa pega e fala o seguinte, mas você nasceu em tal mês, você deveria ter esse determinado comportamento pelos signos. Aí você vai falar assim, então, isso não funciona comigo. Por quê? Porque eu conheço. Quantos aqui estão entendendo? Deus não quer provar que Ele existe. Jesus não estava interessado nisso. Quando o diabo fala assim, olha, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Você acha que Jesus tinha crise de identidade como tinha Adão? Sim ou não, igreja? Não, ele fala, peraí, tudo o que existe no mundo já é meu. E eu quero só colocar uma semente dentro de você. Tudo o que os seus olhos verem, aqui dentro, lá fora, em qualquer lugar, tudo o que existe é do seu Pai, e se você o conhece, é seu. Pega essa chave, porque às vezes a gente olha para a nossa vida e fala assim, cara, eu já estou com 50 anos, eu já estou com 40 anos, eu já estou com 55 anos, no dia que você entende quem você é, o diabo não consegue mais te deter. Por quê? Porque você o conhece. E se você o conhece, você sabe que ele é dono. O diabo, a única coisa que ele faz, inclusive minha esposa esteve pregando domingo passado, e falou, a Bíblia fala que o diabo só é pai de uma única coisa. Ele é pai da... Então ele mentiu para você que você é incapaz. Ele mentiu para você que você vai ser igual à sua família. Ele mentiu para você dizendo que você não pode. Ele mentiu para você dizendo que você é o menor. Ele mentiu para você dizendo que você tem que ficar pedindo. Ele mentiu para você que você é preguiçoso. Ele mentiu para você que você procrastina. Ele mentiu para você tantas coisas. E você acabou acreditando, mas eu estou para dizer aqui para você que existe um Pai que está aqui revelando Jesus Cristo, que Ele é o Senhor da verdade. Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Você vai ao Pai através de mim. E quando você o conhece, sabe o que ele diz? Você se torna um como eu. Você se torna um caminho. Coloca a mão no seu coração e fala assim, eu sou um caminho, assim como Jesus. Eu sou a verdade, assim como Jesus. Eu sou a vida. Porque quando você começa a ser igreja, você se torna um caminho.
Como que as pessoas vão vir a Deus? Olha para mim. O apóstolo Paulo entendeu o que é ser um caminho. Sabe o que ele fez? Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Você se torna um caminho. Você não aponta o caminho, você é o caminho. E a Bíblia, ela está repleta de chaves para transformar vocês teens, vocês adultos, em caminho. Imagina que você vai fazer uma viagem para a praia e vocês vão em 10 carros. Só que só você sabe o caminho. Ninguém sabe. Hoje você tem GPS, mas pela experiência de viagens, você sabe qual que é o caminho, que você não vai pegar tanto trânsito. E as pessoas falam o seguinte: o bispo sabe o caminho, deixa ele na frente. Ele se torna, todo mundo descansa, gente, ninguém liga mais GPS, todo mundo fica tranquilo. Sabe por quê? Porque tem alguém que conhece o caminho. Quando você o conhece, quando você conhece o caminho, você se torna um caminho. Isso é muito poderoso. Você deixa de ser um coadjuvante, você deixa de ser aquele, sabe, aquele que simplesmente está seguindo ventos de doutrina, de pessoas que estão falando, faça isso para isso, faça aquilo, as mandingas. Você deixa de acreditar nessas coisas para você começar a ser um agente de fé no mundo. E é muito interessante que se você tira o peixe da água e coloca na terra, o peixe morre, porque o habitat natural dele é a água. E não adianta você colocar um peixe de água salgada na água doce, que ele vai morrer do mesmo jeito, e vice-versa vai acontecer. Se você tirar um animal da terra, ou uma planta da terra, e você colocar no rio ou no mar, vão morrer, porque aquele não é o habitat natural. Se você tirar uma estrela da órbita, ela perde o seu sentido, ela perde a direção, e ela morre. Se você se afasta de Deus, você perde o seu destino. Você perde o seu porquê, você perde o seu propósito, você fica desafeiçoado, e aí você começa a fazer coisas para compensar, você começa a fazer sacrifícios para compensar, e a Bíblia fala assim: eu prefiro obediência do que adoração. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Porque quando você ama de verdade, você dedica tempo, você dedica energia, você dedica dinheiro, você dedica esforço, porque você ama. E por que você ama? Porque você conhece, e você fica empolgado. Agora, quem é Deus? Quando Moisés perguntou para Deus: quem é você? Qual é o seu nome? O que Deus disse, gente? Eu sou. Agora, por que Deus fala eu sou? Porque Deus não pode ser criado nem destruído. Deus é causa e efeito em si mesmo. Deus está presente em todos os lugares e ao mesmo tempo Ele não muda, Ele não falha, Ele é eterno. Ele é por quê? Porque Ele não pode ser comparado, Ele não pode ser medido, Ele não pode ser calculado, e Ele não pode ser armazenado. Ele é. E quando Ele nos criou à sua imagem, para que quanto mais nós o conhecêssemos, nós nos tornássemos semelhantes a Ele. Ou seja, quanto mais eu conheço Deus, mais é ativado dentro de mim a minha verdadeira identidade. Se Deus é, você também é. Eliseu, mas eu não entendi. Então vamos lá. Se você é, você não pode ser comparado. Porque quando você se compara com alguém, você está dizendo, essa pessoa tem que ter a mesma digital que eu. Sabe esse negócio que tem no seu dedo aí? Sabe? Isso está provando para você que você é diferente. E não adianta você se comparar com o bispo, com a Alessandra, ou com qualquer outra pessoa aqui, ou com qualquer outra pessoa lá fora. Sabe por quê? Porque você é incomparável. Jovens, teens, eu tenho uma mensagem para vocês. No momento em que você começa a se comparar com alguém,
Adultos, eu quero dizer para vocês, no momento que você começa a se comparar com alguém, você começa a perder a sua originalidade. Você sabe por que Lúcifer se tornou diabo? Porque ele quis ser alguém que ele não era. E toda vez que você está querendo ser alguém que você não é, você se torna diabo. O que é diabo? Opositor. Você se opõe à sua originalidade, você se opõe à sua essência. Mas Eliseu, eu não me conheço. Você não se conhece porque você não conhece ele. Porque no momento que você conhecer ele, ele vai te apresentar quem você é. Quando você tem um problema com o seu celular, com a câmera, com um aparelho de televisor, você vai lá na internet e você baixa o manual, sim ou não? Ou você vai lá naquele local onde você armazena aquele monte de manuais, você pega o manual e você vai ler. Quem vai falar a respeito das funções que você tem? Se você tem um televisor da Samsung, você vai ter que pegar o manual na Samsung, você baixa o manual, e ele vai falar todas as funções, todos os defeitos que podem ser apresentados, e se apresentar algum problema, você vai aonde, gente? Na assistência técnica. E pode ser qualquer um, gente, sim ou não? Se você vai naquele gambiarra, que coloca aquela tela paralela no seu celular, o que acontece com o seu celular? Você vai tirar uma foto, fica desfocado, você vai passar o dedo, não vai, você vai tentar fazer, não vai, por quê? Porque não é original. Isso tem que ficar na nossa cabeça. Se você for perguntar para o diabo, quem é você? Ele vai falar assim, você é fraco, você é um derrotado, você é um perdedor. Mas se você vai perguntar para Deus, sabe o que ele fala? Em todas essas coisas nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Ele nunca vai falar que você é um perdedor, porque Deus conhece o Filho. Deus sabe como Ele criou você. A Bíblia fala, Ele nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Você não foi criado depois que o mundo veio à existência. Antes do mundo existir, Ele te elegeu nele. Por que você nasceu em 1980, 1970, na década de 60? Por que você nasceu na década de 2000? Por que você nasceu agora recente? Por que você tem 14 anos? Por que você não nasceu lá em 1600? Ou lá em 1000? No século de Jesus? Por que você não nasceu na época de Moisés? Por que você não nasceu naquele tempo? Porque Deus tinha preparado desde a eternidade um tempo em que nós estaríamos aqui com toda essa tecnologia, para que nós pudéssemos ser a manifestação do céu no século 21, para que nós pudéssemos ser aqui, sacudir essa terra. Deus nos elegeu nele. Existe uma diferença, eu sempre falo para o meu filho que existe uma diferença entre engenharia e gambiarra. Gambiarra é o seguinte: você constrói um negócio, que você chama de casa, e aí depois você vai fazendo uns puxadinhos. Engenharia e arquitetura, o que eles fazem? Eles fazem a imagem primeiro e constroem depois. Gambiarra, você constrói primeiro, depois reforma depois. Não é assim, gente? Se Deus tivesse criado o homem depois de construir a terra, ia dar tudo errado. Tudo errado. Mas o que Ele fez? Ele criou a terra, Ele criou o mar, Ele criou os rios. Todos os rios desaguam no mar, o mar não enche, dá tudo certo, a água volta, rega a terra, molha a terra. Aí tem os boizinhos, tem os peixes, tem as aves, tem tudo, toda a fotossíntese, tudo acontecendo, tudo bonitinho, 4 estações. Ah, eu não gosto de frio, calma, já vai vir o calor, fica tranquilo, não tem problema. Quem está com calor, eu não gosto de calor, já vai ter o frio. Não, eu gosto de vento, já tem o outono. Eu gosto da época florida, agora os ipês, maravilhoso, né? Eu gosto calma que está chegando a primavera. Tem para todo mundo, tem para todos os gostos. Tem dia de frio, dia de calor, dia de vento, dia de nublado, aquele dia cinza. Tem pessoas que gostam de dia cinza, né, gente? Cinza. Tem pessoas que gostam daquele dia colorido, igual eu gosto do dia, quando amanhece aquele azul. Eu falo, meu Deus, que dia maravilhoso. E tem pessoas que amam o dia cinza, igual a minha esposa. Deus criou um dia para ela, Deus criou um dia para você, para mim. Deus criou tudo bonitinho para todo mundo ser feliz. E depois que Ele criou tudo isso, Ele formou o homem.
O homem caiu, mas Deus já tinha um plano antes da fundação do mundo. Ele fala que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus morto desde a fundação do mundo, ou seja, já tinha um plano para a redenção do homem. O que significa que você não ficará prostrado. Uma coisa que me deixa apaixonado por Deus é que quando Adão pecou, no jardim do Éden ele se escondeu. E a Bíblia não fala sobre isso, mas eu acredito que naquele momento a serpente foi e buzinou na orelha de Adão, falando assim: ó, Deus vai te destruir. E no DNA do homem foi plantada uma semente de que Deus é o diabo e o diabo é bom. Por isso que tem tantas pessoas que têm medo de Deus. Eu vou dizer para vocês uma coisa: quando você ouve e quando você lê o Novo Testamento e você vê Jesus, olha que lindo aqui. Filipe, em João capítulo 14, versículo 8, diz assim: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso já basta. Sabe o que Jesus fala? Filipe, você não me conhece. Filipe, mesmo depois de eu estar com você durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. No Antigo Testamento foi pintado um quadro de um Deus horrendo, e muitas pessoas ainda imaginam que ele esteja com aquele martelo do Thor, pronto para no momento que você erra. Quem aí é da época que o apagador voava na sala de aula? Quem aí é dessa época aí? Que não tinha mimimi? Vum! E era igual um míssil teleguiado, né? Pô! Você levantava e falava perdão, e estava tudo certo. Gente, todo mundo imagina que Deus é desse jeito. Jesus está falando aqui, ó, olha para mim. Quem me vê, vê o Pai. O Filho é a cara do Pai. Os discípulos andaram com Jesus, eles entenderam que a essência não era simplesmente falar de Jesus, mas era viver o Evangelho. Até que chegou um momento em que eles começaram a ser chamados de cristãos. Sabe por quê? Porque eles se pareciam, eles pensavam como, eles se expressavam como. Tinha um problema, eles não levavam para o hospital. Não que não possa, pode levar no hospital, mas eles, antes de tudo, porque hoje é o seguinte, gente: quando é que a igreja ora? Agora é só Deus. Não, eles oravam primeiro. Quando vocês estão entendendo? Quando você pega e fala assim, gente, agora é só Deus. Era para ter sido só Deus desde o começo. Porque se fosse só Deus desde o começo, uma oração, a Bíblia fala que a oração da fé cura o doente. Quando você fala assim, agora é só Deus, deixou Deus em último plano, era para ter colocado Ele no começo, não no fim. Não, agora a pessoa está na última. Agora vamos, igreja, nós precisamos orar. Não. Antes de levar para o hospital, ora. Antes de fechar um negócio, ora. Antes de fazer aquela sociedade, ora. Antes de entrar naquela porta de emprego, ora. Antes de aceitar aquela proposta, ora. Não deixa para depois, agora tem que buscar em Deus. Não, faz o inverso. No princípio, coloca Deus, porque você o conhece. Amém? Isso é ser igreja. Olha que interessante. Como é que eu me relaciono com Deus? Colossenses capítulo 1, versículo 15 diz que Jesus é a imagem visível do Deus invisível. Agora, aqui em Limeira, quem é que a partir de hoje vai ser a imagem visível do Deus invisível? Se Jesus é a imagem visível do Deus invisível, lá na escola, hoje, descolado, comum, ou aquela pessoa que se destaca,
é aquela que aceita as ideologias que são pregadas hoje de uma maneira natural. E se você for falar daquilo que você acredita, você é um fanático, retrógrado, antigo da igreja. A igreja te proíbe. Eu me lembro quando eu era adolescente, meus pais sempre me ensinaram o que era certo e o que era errado. E eu me lembro que me apresentaram maconha, me apresentaram cocaína, me apresentaram crack, me apresentaram haxixe, me apresentaram sexo, me apresentaram tantas coisas. E porque a palavra de Deus estava dentro de mim, eu não caí. E sabe o que a Bíblia diz a respeito disso? Jovens, eu vos escolhi porque vocês são fortes. A palavra de Deus está dentro de vocês, e por isso vocês já venceram o maligno. Ele não tem poder de te tocar. Por isso que se lá na sua casa você não tem um exemplo, aqui Deus colocou um pai para te receber, para te ensinar, para te instruir. Deus colocou aqui pais para te receber, para te acolher, para te instruir, para te confrontar. Por isso que você está lá na Assembleia de Deus. Por isso que cada um de nós fomos levantados aqui como líderes de um novo tempo que Deus está levantando para sacudir essa cidade. E sabe, gente, eu tenho falado muito isso. Os artistas não têm vergonha de falar daquilo que eles acreditam. Por que que nós temos? Por que que eles não têm vergonha de se posicionar naquilo que eles acreditam? Por que que nós vamos ter? Nós estamos com medo de quê? De cancelamento? O mundo pode te cancelar, pode me cancelar. Deus não me cancelando, está tudo certo. O único que eu não quero ser cancelado é por Deus, gente. Você está entendendo? Peraí, eu vou aceitar. Então, beleza, eu vou ser cancelado. Vão bloquear o meu canal no Instagram. Quem pode bloquear Deus na minha vida? Quem pode bloquear o agir de Deus na minha vida? Quem pode bloquear o agir de Deus na sua vida? Quem é que pode bloquear? Quando você se levanta, gente, o mundo já foi incendiado por John Wesley sem redes sociais. O mundo já foi influenciado por Billy Graham sem redes sociais. O que que nós como igreja estamos chateados? Porque nós temos medo de ser cancelados nas redes sociais. Quando o Senhor nos levanta, é Ele que sustenta. Glória a Deus. Não tenha medo, se posiciona. E gente, uma coisa que eu aprendi desde criança, eu me lembro que me chamaram na época da minha formatura, quando eu me formei. Gente, eu não tinha dinheiro, meus pais estavam construindo uma casa, a gente tinha dificuldades financeiras, e me levaram, né, porque eu sempre estive junto com eles, mas sempre apresentando Deus para eles. E eles chegaram e falaram assim, Eliseu, hoje é o último dia, nós vamos beber pra caramba, e assim, olha, você vai ter que beber com a gente. Ninguém estava lá, não estava o meu pastor, não estava a minha igreja, não estavam as pessoas que me conheciam. Eu podia fazer o que eu quisesse. Só que eu me lembro como se fosse hoje. Eu falei, qual o sentido de eu ser aprovado por eles e ser reprovado por Deus? Não faz sentido nenhum. E eles beberam, fizeram um monte de coisa, e eu fiquei só olhando. E Deus sempre me deu uma saída. E teve um cara que falou, cara, eu não vou ficar aqui não. Eu falei, olha, legal, você me dá uma carona? Eu vou ir junto. Deus sempre dá uma saída. Você nunca vai ser envergonhado. Os anos se passaram, e aqui estou eu. Sabe por quê? Porque eu decidi ser fiel. Podem tirar muitas coisas da nossa vida, mas o nosso caráter, ele permanece. Eu não tenho que me comparar a ninguém. Por que as pessoas estão com crise de identidade? Porque elas estão querendo ser alguém que elas não são. Eu digo para você, olha no Instagram, admire as pessoas, é legal admirar, mas olha para dentro de você e fala, Deus, o que o Senhor quer de mim?
manifesta em mim a tua glória, seja feita em mim a tua vontade, o teu querer. Eu não quero a minha vontade, eu quero a sua, porque muitas vezes, imagina, gente, eu falei isso aqui há 2 semanas lá na minha igreja, imagina se Deus tivesse respondido todas aquelas nossas orações idiotas, não é verdade? Quer dizer, a gente fala, meu Deus, graças a Deus, Deus não escutou aquela minha oração, porque o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, não é verdade? Fala, ó, isso aqui não tem nada a ver, ele não está entendendo ainda, ele está pedindo coisas que não faz sentido, mas, ó, não, cancela. Amém, gente? Agora, quem é Jesus? Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. E quando eu conheço Jesus, nele está o propósito pela qual nós viemos ao mundo. E sabe o que ele diz aqui em João capítulo 14, versículo 13? Aquele que crê em mim, fará também as obras que eu tenho realizado, e fará maiores ainda, porque eu estou indo para o meu Pai. Quando Jesus falou isso, ele está dizendo o seguinte: teens, homens, mulheres, crianças, vocês não são limitados. Quando você vê os milagres de Jesus, Jesus realizou muitos milagres, sim ou não, igreja? Sabe o que ele fez? Ele colocou todos os milagres dele, que era teto, colocou como chão. Vocês farão milagres maiores. Maiores, eu vou dizer mais uma vez, vocês farão milagres maiores. E quando Jesus está falando de milagres maiores, ele não está falando só sobre orar, expulsar demônios, manifestar o reino aqui na terra. Ele está querendo dizer o seguinte: vocês terão soluções brilhantes para a sua geração. Sabe isso aqui que você tem no seu bolso? Sabe as doenças que existem no mundo? Teens, são vocês os médicos, os terapeutas, são vocês os novos engenheiros, arquitetos, são vocês os novos advogados, são vocês a nova geração que vai fazer a diferença no Brasil, são vocês daqui, pode sair o próximo deputado, vereador, prefeito da cidade, pessoas que vão incendiar a Câmara dos Deputados, o Senado, o Palácio do Planalto, pessoas, uma coisa que nós temos que entender, gente, olhe para mim, fala assim: o mundo só tem voz, repita comigo, o mundo só tem voz onde a igreja se calou. A gente tem que entender que o mundo só tem voz. Por quê? Por que a igreja não tem voz dentro das faculdades? Porque a igreja se calou. Quem foi que fundou o Princeton? Quem foi que fundou Harvard? Foi a igreja, gente. Só que a igreja se calou e deixou o mundo falar. Não, gente, chegou a hora de nós como igreja nos posicionarmos e falar: não, nós temos lugar na política, nós temos lugar na ciência, nós temos lugar nos esportes, nós temos lugar no lazer, na diversão, nós temos lugar no cinema, nós temos lugar em todo lugar, porque nós temos que trazer o céu para a terra, para que a vontade de Deus se manifeste aqui. Milagres maiores são esses, gente, de nós irmos, influenciarmos a nossa geração. O mundo tem voz e a igreja fica olhando assim: puxa vida, seria tão legal se algum de nós estivéssemos lá. Quando você sentir isso, é porque Deus está falando: ó, é lá o seu lugar, vai, tenta de novo, vai. Tem um homem, existe um homem, eu não sei até que horas que eu posso ir aqui, 8h10, já foi, né? Então tá bom. Existia um homem chamado John Wesley, e ele estava trazendo um grande avivamento na Europa. E na mesma época teve um homem chamado William Wilberforce. E esse homem chamado William Wilberforce, depois você pode pesquisar a história dele. Ele queria ser um avivalista como John Wesley, porque era legal, era lindo, era maravilhoso, o trabalho era excelente. Só que John Wesley profetizou na vida dele e falou assim: não, você vai para a política. Não, de forma alguma eu não posso ser político. Você vai ser político. E sabe o que aconteceu, gente? Ele criou um projeto que influenciou o mundo inteiro. Antes de William Wilberforce, havia o tráfego negreiro. O mundo inteiro era levado escravos da África para o mundo.
primeiro parlamento a proibir determinantemente, foi o parlamento da Inglaterra. Um projeto de um jovem chamado William Wilberforce. O tráfico negreiro deixou de existir na Europa por causa de um homem de Deus que foi levado para a política. Quantos aqui estão entendendo isso, gente? E você vai falar que isso não é um avivamento? Quantos estão entendendo, gente? Porque o avivamento, ele não só coloca Deus dentro das pessoas, mas ele leva ao reino para as esferas da sociedade. Aqueles que eram levados da África para o mundo começaram a abolir. E isso começou a influenciar a Europa inteira. Depois veio para a América do Norte, América Central, América do Sul. Todo esse tráfego que existia no mundo foi paralisado a partir de um homem que tinha chama acesa dentro dele e não sabia qual que era o lugar dele, e Deus colocou ele num lugar. Eu não sei qual é o seu lugar, se é na política, se é na ciência, se é no esporte, no lazer, na diversão, na tecnologia, na igreja, nas missões, eu não sei, mas Deus quer levantar homens e mulheres para fazer a diferença em todos os mercados, em todas as esferas, em todos os lugares. É por isso que a igreja fará milagres maiores do que aquele que Jesus realizou. Ele diz: eu só comecei, vocês vão dar sequência, vão, influenciem, cresçam, prosperem, multiplicam, dominem, governem, liderem. Então quando você vê uma ideologia sendo manifesta, leva o reino garante. Eu vou dizer mais uma vez, o reino garante. As portas do inferno não vão prevalecer, gente. É só você continuar. Não tem como prevalecer. Sabe por quê? Porque o maior está com você. O maior está com você, em você e agindo através de você. É Deus agindo através de nós. É Deus curando através de nós. É Deus libertando, governando, restaurando, transformando, livrando. É Deus através das nossas vidas. A salvação, eu gosto muito de falar sobre esse tema. A salvação é progressiva. Nós temos várias etapas da vida de Jesus. Nós temos o nascimento de Jesus, nós temos a morte de Jesus, nós temos a ressurreição de Jesus, nós temos a ascensão de Jesus, e nós temos a descida do Espírito Santo. Amém? No nascimento de Jesus, vem ao mundo a esperança. Na cidade de Davi nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Ele é a esperança. A morte de Jesus, nós temos a redenção, a salvação. Agora, gente, o que é salvação? Fala assim comigo: salvação é o começo. Imagina que você está no mar à deriva, só você em uma jangada, e de repente para do seu lado um transatlântico, um cruzeiro, joga a boia, pega você, leva para dentro, corta o seu cabelo, corta a sua unha, perfuma você, dá um banho em você, nutre você, supre você, dá água para você, água doce. Agora você descansa. Você saiu do mar, a primeira coisa que aconteceu com você, você foi salvo. A partir de agora você vai voltar a viver. Salvação é Deus tirar o ser humano do império das trevas e transportar ele para o reino do Filho do seu amor. Agora é o começo. Você que foi salvo, é o começo, é só o começo. A ressurreição de Jesus, o que ele está querendo dizer? A morte não mais tem domínio sobre nós, porque nós não morremos mais. Espera aí, Eliseu, e as pessoas que morreram? O corpo morre, mas o espírito volta a Deus. Nós não mais temos um destino para a perdição. Agora, quando nós morremos, nós passamos da morte para a vida. No momento em que nós morremos para o mundo, a morte não nos domina mais. A morte não tem domínio sobre nós. Por que nós temos medo da morte, se a morte não tem mais domínio sobre nós? O corpo pode voltar a pó, mas o espírito permanecerá com Deus. Depois nós temos a ascensão de Jesus. Sabe o que significa a ascensão de Jesus? A volta do governo da igreja. A igreja passa a ter influência no mundo.
E influência, não estou dizendo simplesmente de mudança de comportamento, eu estou falando de mudança de mentalidade. Como é que nós vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Como? Mudando o comportamento? Mudando a atitude? Não é isso, gente, que muda a nossa vida. O apóstolo Paulo fala: não se conforme com esse mundo, mas sejam transformados pela mudança da sua mente, e então vocês vão poder experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então o governo da igreja volta ao mundo. Em Jesus, Ele trouxe para a gente como nós seríamos a partir do momento que Ele subisse. O governo da igreja, o governo do reino vem, Ele diz: seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela foi estabelecida no céu. Agora, como que nós podemos pensar como igreja de governo? Olha para mim, se você está passando por dificuldade financeira, no céu as pessoas andam em ruas sobre o que? Ouro. Então aquilo que é teto aqui no mundo, lá no céu é o que? Piso. E você não pode se conformar. A mudança de mentalidade que o apóstolo Paulo está dizendo é essa aqui, ó. Presta atenção nisso, pega essa chave, que isso aqui pode ser a virada da sua vida. Se no céu as ruas são de ouro, por que eu estou passando necessidade? Será que eu não estou me vendo como vítima? Será que eu não estou me vendo como, peraí, mas eu não tenho faculdade, peraí, só tenho até a 4ª série. Deixa eu te falar uma coisa. Henry Ford, que foi um dos homens mais ricos do mundo, ele estudou até a 3ª série. Ele entendeu quem ele era. Não tem a ver com o quanto você estudou, qual família você nasceu, tem a ver com quem você é. Tem a ver com identidade. Quando você se conforma, puxa vida, eu estou na pobreza mesmo, não tenho o que fazer. O diabo faz assim: é isso aí, peguei mais um. Você se conformou. Não vos conformeis com este mundo, com o que você está vendo. Você está doente? Deixa eu te perguntar, no céu tem doença? Então você tem que perguntar: por que eu estou doente? Será que a minha alma aqui está doente? O que está acontecendo comigo? Se no céu não tem doença, por que eu tenho que temer? Se você está infeliz, no céu tem infelicidade, tem choro? Tem sim ou não? Por que eu estou doente? Por que eu estou mentalmente abalado? Por que eu estou ansioso? Por que eu estou deprimido? Por que eu estou com pânico? É nesse momento que você vai ficar inconformado. Eu não posso me conformar, eu não posso. E aí, gente, nós vamos começar a mudar a nossa mentalidade. Espera aí, o céu tem que vir para a terra. Se aqui estou vivendo pobreza, não tem sentido. Eu tenho que trazer o céu. Deus, eu quero o céu aqui nessa área da minha vida, porque o céu tem que entrar na minha casa. E você vai começar a ver, Deus vai te dar uma ideia. Deus vai te dar uma ideia, Deus vai te dar um caminho, Deus vai te dar uma resposta, Deus vai colocar alguém na sua vida, as coisas vão mudar. Grandes coisas estão para acontecer a qualquer momento. Só basta você fazer a pergunta certa, que a resposta certa vem. Deixa eu te falar uma coisa. Você está vivendo uma dificuldade financeira, e você está cavando no fundo, buscando pobreza. Vai para cima, busque de cima. Só tem como você experimentar o novo quando você busca o novo. Não busque nos mesmos lugares. Olha o que a Bíblia fala: buscai e encontrarei, batei e abrir-se-vos-á. Se você não pedir, você não vai receber. Você tem que pedir, sabe por quê? Porque você o conhece. Pedis e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. O que você precisa? Qual é o drama da sua vida? O que você tem passado? O que você tem enfrentado? Se você não o conhece, você não vai pedir, porque você não se acha digno. Ele fala: aquele que não cometeu pecado, Deus o tornou pecado por nós, para que por meio dele fôssemos justificados diante de Deus. Nós temos livre acesso perante Deus. Agora, o que você quer? Ele está dizendo: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Olha para mim. O reino, ele não pode parar. No momento que você entende quem você é,
não existe mais dificuldade. Por quê? Porque tudo vem dele, e a fonte é infinita, é inesgotável, ela nunca vai parar de fluir. Vocês lembram daquela mulher que Eliseu falou assim: olha, entra na casa, pega todos os jarros que você puder e começa a encher? Lembra disso, gente? Quem parou o azeite? Quem parou o azeite, gente? Os vasos. Porque se tivesse mais vasos, de 2 mil, de 5 mil, de 40 mil, de 200 milhões de litros, ele ia estar fluindo até hoje, gente. Se tivesse vaso, ela estaria fluindo até hoje, não pararia, porque a fonte é inesgotável. É isso que nós temos que entender. Não para nunca de fluir, não para nunca. Mas Eliseu, é pouco a sua visão. Você está conformado. Eu estou conformado, tá bom, né? Comparado às outras pessoas, eu estou até bem. Bem o que? Deus está falando: traga o céu para a terra, traga o céu para dentro da sua casa, traga o céu para o seu pai, traga o céu para a sua mãe, traga o céu para a saúde da sua família, traga o céu. E quando eles entrarem aqui, eles vão entender, eles vão conhecer Ele, e na hora que eles conhecerem Ele, eles vão se conhecer, e na hora que eles se conhecerem, gente, eles vão apresentar Deus para o seu bairro, eles vão apresentar Deus para a cidade de Limeira, para o Brasil e para o mundo, e todos saberão e conhecerão, e toda a terra será cheia da glória de Deus, do conhecimento da glória de Deus. E quando o Espírito Santo veio, que é a última etapa, nós fomos revestidos de autoridade. Autoridade, gente, não é simplesmente você receber a capacidade de fazer algo. Autoridade é aquilo que sustenta. Você está numa rodovia, vem um bitrem desses de cana de açúcar, sabe? E lá na frente tem um guardinha, um guarda de 1,70 m, 1,80 m. Aquele caminhão enorme, mais de 20 metros de comprimento, mais de 3 metros de altura. Aquele pequeno homem fardado levanta a mão. E o que o caminhão faz? Ele só levanta a mão e faz assim, ó. O caminhão vem, estaciona e para. Por quê? Porque ele está revestido de autoridade. Tem uma farda. Tem uma farda. O Espírito Santo é essa farda. Ele veio nos revestir de autoridade. O que significa isso, Eliseu? Significa que você não mais agora é somente você conhece Deus, Ele te conhece, mas tem um detalhe, tem um outro detalhe: as trevas agora te conhecem. Jesus chegou até um lugar, e os demônios se manifestaram e disseram: o que você está fazendo aqui? Porque onde ele chegava, ele incomodava as trevas. É chegado o tempo em que nós conheceremos, Ele vai nos conhecer. E como nós começamos aqui, eu quero terminar. A intenção da graça. A intenção da graça é que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados, poderes e autoridades, e eles se curvem perante a graça que está sendo revelada através de nós. Amém? 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 E eu quero perguntar aqui, eu não quero saber se você é cristão, se você está vindo aqui à igreja. Não, eu quero perguntar para você: quantos aqui querem receber essa graça? Venham, saia do seu lugar, venha aqui na frente que nós queremos orar por você. Eu quero orar por você. Fique de pé, igreja, fique de pé. Eu quero que você saia do seu lugar, nós vamos orar juntos. Quantos aqui querem receber essa graça, querem ter essa graça ativada no seu coração? Porque talvez você esteja há muito tempo e você não tem vivido isso. Sai do seu lugar agora, eu quero orar por você, eu quero orar com você. Eu quero aqui junto unir a minha fé com a sua fé, e nós vamos trazer uma
uma ativação do sobrenatural sobre essa cidade. Pode vir, sai do seu lugar aqui, nós queremos orar, nós queremos liberar, gente. Eu não estou falando aqui simplesmente para pessoas que não conhecem Jesus, eu estou falando sobre aqueles que já conhecem, mas ainda não tem essa fé ativada. Se você está no seu lugar e não tem vivido o sobrenatural, chegou o dia de nós vivermos o sobrenatural. Está aqui, gente, pessoas que querem viver o sobrenatural, vem aqui na frente, pode sair do seu lugar. Se você está acostumado com o comum, se para você a vida está legal, tranquilo, mas se você quer viver o sobrenatural, chegou a hora, e você não vai ficar aí na superfície, você não vai ficar no superficial, você vai mergulhar na profundidade do reino, porque chegou a hora de nós pararmos de sermos aqueles crentes de domingo, que vão lá para a igreja para ouvir uma palavra, simplesmente para voltar para casa e ser a mesma pessoa. Não, chegou a hora de nós sermos aqueles que vão mudar o mundo. Sabe aquela música que eles cantaram aqui? Vamos mudar o mundo, vamos mudar o mundo. Chegou a hora, gente, de nós mudarmos essa geração, de nós mudarmos o quadro da nossa nação. Chegou a hora de nós realmente revelarmos Deus, porque tem muita gente que ainda não conhece quem é Deus. Chegou a hora de nós revelarmos através das nossas vidas, parar de falar e começar a fazer aquilo que o Espírito quer dizer à igreja. Igreja, agora levante sua mão o mais alto que você puder, vamos orar por essas vidas que aqui estão. Olha quantas vidas estão aqui, gente, buscando, unindo as nossas fé, unindo a nossa fé, unindo o nosso coração. Chegou a hora, gente, nós vamos trazer um despertamento. Vocês que estão aqui na frente, olhem para mim, olhem para mim. Eu abençoo vocês. Vocês nunca mais serão os mesmos. Em nome de Jesus Cristo, olhe para mim, vocês que estão aqui. Eu profetizo sobre a sua vida, que quando você entrar na sua casa hoje, a sua família vai sentir a presença de Deus quando você chegar lá. Eu profetizo sobre a sua vida, que você vai ter uma unção sobrenatural de cura, de libertação, de transformação, de inteligência. Sabe como Sadraque, Mesaque e Abednego, sabe como Daniel recebeu aquela profundidade de inteligência, de sabedoria, para fazer a diferença no seu tempo? Eu profetizo sobre a sua vida, vocês que estão começando agora, quando vocês chegarem na faculdade, vocês vão ser os maiores destaques. Muitos de vocês sairão do Brasil e vão para fora representar a nossa nação, e vão fazer uma diferença em faculdades e em universidades que são renomadas. Vocês serão a nova geração do reino, que vai transformar o futuro do nosso planeta. Em nome de Jesus Cristo, levante suas mãos. Pai, nessa noite, eu em nome de Jesus Cristo, eu libero a unção de ativação do reino. Em nome de Jesus Cristo eu declaro, em nome de Jesus Cristo declaro, no coração de cada uma dessas pessoas que estão aqui, deixando de ser vítima, para serem os protagonistas do reino, nesse último dia, nessa última geração. Chegou a hora, Senhor, ativa aqui os corações, libera aqui nos corações, Senhor. Aqui existem homens, mulheres, adolescentes, idosos, pessoas que realmente estão prontos para serem a geração capaz de realmente transformar o nosso país e o nosso mundo. Deus, em nome de Jesus Cristo, nós liberamos aqui a ação sobrenatural do teu reino, para transformar e liberar, tirando toda a incredulidade e colocando fé. Eu libero uma unção de fé, de ousadia. Você vai conseguir agora andar por sobre as águas, você vai conseguir ver multiplicação dos pães, dos peixes, de dinheiro, de prosperidade, de muitas oportunidades. Eu declaro em nome de Jesus Cristo, os caminhos que estavam fechados, portas que não se abriam, a partir de hoje eu declaro portas abertas, e a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Eu declaro que em nome de Jesus Cristo, a partir de hoje, o império das trevas começa a ser abalado por meio dessa geração que se levanta, e vai tornar conhecida a multiforme sabedoria de Deus. A multiforme sabedoria de Deus se tornará conhecida através dessa geração. Eu te abençoo em nome de Jesus, amém e amém.